Olá, Igreja do Amanhã, mais uma vez com muita alegria, nós chegamos até você por meio da disponibilização do conteúdo que nós temos produzido através desse podcast. É uma alegria saber que nós contamos com a sua presença, com a sua audiência e hoje, na gravação desse podcast, a nossa intenção é fazer uma dinâmica bem diferente. Normalmente eu e o meu amigo Pablo Rosa, nós temos o privilégio de entrevistar líderes cristãos, irmãos em Cristo, muitos deles amigos queridos que têm sido usados por Deus para conduzirem a Igreja de Jesus sempre de forma fiel à palavra, sempre de maneira relevante no exercício da missão, mas hoje a gente vai fazer algo muito diferente. Nós temos uma outra pessoa muito querida para nós, um amigo, um irmão em Cristo querido, e esse irmão hoje a gente passa o bastão para que nós sejamos os entrevistados. A dinâmica hoje é diferente. Então, nesse sentido, nós estamos aqui com o querido irmão Edson Munk, que é irmão em Cristo, que serve ao Senhor hoje na Igreja Presbiteriana Conexão, igreja da qual nós participamos. E hoje o Edson, com muita alegria, vai nos conduzir, porque nós estamos aqui para falar sobre um tema especial que ele vai apresentar para a gente. Edson, seja muito bem-vindo e, ao mesmo tempo, o bastão está contigo. A partir de agora, assim, você nos conduz aqui no podcast e com muita honra a gente tem você aqui como entrevistador. Muito obrigado. Satisfação imensa, pastor Rafael, satisfação enorme, Pablo, estar aqui com vocês. Afinal de contas, eu também sou parte dessa comunidade, Igreja do Amanhã, e compartilho da visão, dos sonhos, daquilo que Deus tem plantado no coração desses dois. Pastor Rafael Nunes é o diretor-geral da comunidade Igreja do Amanhã e o Pablo Rosa é o diretor de comunicação. E esses dois estão fazendo coisas interessantes, bonitas para o reino de Deus, e a gente tem a alegria de compartilhar com vocês hoje um pouco do que Deus já tem trazido vocês para fazer, que tem a ver com o mês de agosto de 2025. Nesse mês de agosto de 2025, com aquilo que Deus colocou no coração de vocês ao longo desses últimos tempos, aconteceu a primeira conferência Igreja do Amanhã, em Juiz de Fora, na Igreja Presbiteriana Conexão. Foram mais de 300 pessoas participando, 3 dias de evento, e eu como participante, que desfrutei dos momentos aqui com eles, eu tenho a certeza de que foi muito especial para todos nós que participamos. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, ao longo desses dias em que a gente teve Tiago Cata por aqui, a gente teve Douglas Queiroz, Roberto Barbosa, tivemos também como um palestrante, como um conferencista, o pastor Rafael, aquilo que ficou no coração, porque além desses irmãos que servem a Igreja de Cristo, Brasil afora, a gente teve Conexão Música tocando, Micaela da Flon, a família Bragança, a gente teve a conferência também conduzida com um irmão em Cristo especial, que é o Alexandre Magnani. Então, gente da Zona da Mata Mineira, de Juiz de Fora, passou por aqui. Essas 300 e tantas pessoas, elas tiveram um gostinho do que é sonhar uma igreja firmada no Evangelho e que cumpre a missão com fidelidade e relevância no nosso tempo. Queria ouvir um pouquinho de vocês que idealizaram esse projeto, que sonharam a conferência. Como nasceu essa proposta, Pablo? Qual foi a intenção da primeira conferência da Igreja do Amanhã? Primeiramente, olá, Igreja do Amanhã. Queria dar também as minhas boas-vindas aqui ao Edson. Muito legal ter você aqui conosco. E a gente está muito feliz, tenho certeza que eu posso falar em nome do pastor Rafael, de compartilhar essa mesa contigo hoje. Bom, pode falar. E a respeito da sua pergunta, eu creio que a conferência ela está muito integrada com todo o que é o nosso projeto, o projeto Igreja do Amanhã. Esse projeto ele existe com a intenção, e muito apesar de nós, né, pastor? Sim. De levar capacitação e de levar impulsionamento para os nossos irmãos que estão trabalhando conosco nessa seara que é o mundo. Então, a gente tem essa intenção através de algumas ferramentas. A capacitação ela vem por meio dos cursos que nós temos na nossa plataforma, através dos conteúdos que nós disponibilizamos constantemente nas nossas redes sociais e também através dos eventos que nós promovemos. Então, esse ano a gente teve a oportunidade de ter 2 fóruns que aconteceram anteriormente, né, previamente à conferência, e tivemos essa grande conferência agora no mês de agosto.
para encerrar o nosso ano de eventos em 2025. E a proposta da conferência, além de continuar a trazer capacitação e impulsionamento para os irmãos no exercício da missão, no exercício dos seus ministérios, da liderança nas suas comunidades locais, é também promover esse tempo de conexão, que é algo que é muito importante. A gente percebeu aqui nessa conferência especificamente, e também nos fóruns, a presença de irmãos representando diversas denominações distintas. Então são muito poucos, infelizmente, os espaços em que a gente tem a oportunidade de estar com esses irmãos em um tempo de unidade, de crescimento e de relacionamento. Como você bem disse aqui, numa conversa prévia, antes da gente iniciar esse podcast, foi muito legal ver todo mundo tendo esse tempo de interação, as pessoas não ficando isoladas, e ver que esses irmãos de comunidades distintas, às vezes com linhas doutrinárias diferentes, tiveram a oportunidade e tiveram também a alegria de desfrutar desse tempo de caminhada em unidade, que é algo bem raro da gente ver. Essa mesa preparada para a gente conversar, né? A sensação foi essa. Pastor Rafael, o que fica dessa primeira conferência que marca no coração, na emoção, na vida, ficou aí desse projeto, desse sonho e do que se realizou? Como o Pablo disse muito bem, a nossa grande intenção, por meio da capacitação, é gerar esses espaços onde o conteúdo bíblico ele é explorado de forma fiel, onde a gente se fortalece por meio dessa compreensão da palavra de Deus. E uma das intenções da Igreja do Amanhã é de ajudar a pastores e líderes a colocar em prática. Então eu acredito que o conteúdo que foi disponibilizado, primeiro, um conteúdo com muita fidelidade bíblica, mas também com muita consistência, com muita profundidade na palavra de Deus. Mas não só isso, a ponte, a aplicação para cada ministério particular, para a dinâmica de cada igreja local, eu acho que ela foi feita assim de uma maneira muito graciosa da parte de Deus. Então, uma primeira sensação que nós temos é de muita satisfação em Deus por termos conseguido realizar aquilo que era a intenção do nosso coração. Uma coisa, eu acho que ao longo do podcast a gente vai trabalhar outros pontos, mas eu queria destacar muito esse aspecto, tanto da unidade quanto da comunhão que o Pablo colocou. Quero fazer coro a essa palavra trazida pelo Pablo, porque quando a gente olha, por exemplo, o Evangelho de João no capítulo 17, a gente vê o Senhor Jesus nos dizendo que o mundo vai conhecer a verdade do Evangelho, não só, mas também a partir da unidade entre o povo de Deus. Então nós tivemos muitas denominações distintas, unidas com base no Evangelho, unidas em razão do conteúdo da palavra de Deus, unidas entendendo o desafio e o privilégio que tem de participar da missão de Deus como povo de Deus em missão. Então esse aspecto da unidade, do pertencimento ao mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, a Igreja de Jesus, isso foi fantástico de vermos na conferência. E, ao mesmo tempo, o aspecto de contarmos com a vida de Deus e com a bênção de Deus que se dá na comunhão. A gente olha para o Salmo 133, no final do texto, quando fala que ali, nessa verdadeira comunhão, nesse relacionamento com base na identidade cristã, somos adoradores do Deus vivo, e com base na vocação cristã, nós estamos servindo a mesma missão. Quando existe esse ajuntamento, a gente pode perceber muito a vida de Deus e a bênção de Deus sendo derramado. Então, nesse primeiro momento, Edson, uma coisa que eu destaco é a nossa alegria pela riqueza do conteúdo, tanto o conteúdo bíblico na sua compreensão e exposição, mas a prática ministerial desse conteúdo bíblico. Foi riquíssimo. Para a gente que organiza uma conferência, a gente tem a intenção normalmente assim de servir o máximo, mas a gente normalmente não pensa em quanto que a gente sai enriquecido. Como eu saí enriquecido dessa conferência na minha devoção a Deus, mas também ferramentas ministeriais para praticar no meu ministério, na dinâmica da igreja local que eu pastorei. Então, essa questão do conteúdo associado a esse aspecto da unidade e da comunhão, do pertencimento à Igreja de Jesus e do nosso relacionamento com a Igreja de Jesus, isso foi muito especial. Eu já participei de muitas conferências maravilhosas no país, algumas fora do país, e eu confesso que eu fiquei surpreso da gente ter esse tipo de característica já na primeira conferência que nós organizamos. Então, assim, ao nosso Deus toda a glória.
apesar de nós, a gente sabe disso, mas reafirma uma certeza do que certamente está no começo da Igreja do Amanhã e na nossa caminhada. O Evangelho tem poder para reunir gente diferente e nos colocar em missão daquilo que o Senhor Jesus pretende fazer com a nossa vida para a glória dele. Exatamente. E esse recado parece que ficou claro para todos nós nessa primeira conferência. Sim, né? exatamente. Muito bacana. Bom saber que essa sensação não é só minha, que vocês que lideraram também perceberam, e tenho certeza que a galera que está acompanhando a gente aqui no podcast também viveu e testemunha essa experiência. E se vocês pudessem, assim, recuperando, vocês sonharam, vocês trabalharam, planejaram, executaram e, obviamente, como eu sei que vocês são bons avaliadores, vocês também avaliaram tudo isso que se passou. Depois do processo concluído, depois das etapas todas de um evento vencidas, o que vocês poderiam destacar do que ficou, além do que vocês já trouxeram, como marca dessa primeira conferência para nós? Olha, Edson, a gente trabalhou muito a temática dessa liderança extraordinária. Esse foi o tema da nossa conferência. E quando a gente pensa num subtema, a gente não quer só explicar o tema, porque senão talvez, se a gente precisa explicar o tema, e o Pablo está aqui como esse estrategista na parte de comunicação, e você também como formado na área, vocês sabem disso, se você precisa explicar demais o tema, tem algum problema com o tema. O Pablo já olhou de lado ali. Não é verdade? Mas vocês, como assim, profissionais da comunicação, vocês sabem disso. Quando você traz um subtema e precisa de explicar demais, mostra algum tipo de falha, algum tipo de desvio que precisa ser ajustado no tema. Mas a gente quis deixar assim, sem qualquer tipo de dúvida, porque quando a gente traz essa temática da liderança extraordinária em tempos onde você tem um messianismo gospel, onde você tem a projeção de líderes como se fossem super-heróis na fé, o que a gente quis foi justamente combater essa divergência em relação ao que a palavra de Deus nos diz, que Deus não chama os fortes nem os capacitados, muitas vezes, mas que Deus chama os fracos, os humildes, para mostrar que a exclusividade da glória dele, a gente tem esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, segundo aos Coríntios, no capítulo 4, nos ensina isso. Então a nossa intenção foi muito de desfazer, de tirar essa mística e esse mito do líder cristão como alguém quase perfeito, um super-herói. Então, uma coisa que foi muito significativa foi a gente perceber que o conteúdo trazido trouxe tanto uma sensação de alívio no coração dos participantes, os pastores que participaram, os líderes de ministérios e até líderes cristãos que atuam exercendo a liderança extramuros da igreja. Essa foi uma característica interessante, eu acho que ao longo da nossa conversa a gente vai destacar isso. Mas, assim, eu percebia que no início da conferência eles chegavam com aquela sensação de curiosidade que em qualquer evento, quando a gente chega, nós temos, mas que ao final, mas ao mesmo tempo eles chegavam assim, com feições mais fechadas, com uma sensação de frustração, talvez, em alguns momentos, e ao término da conferência, apenas 3 dias depois, uma perspectiva de esperança no coração era muito forte, e ao mesmo tempo a gente percebia uma sensação de alívio, entendendo que a única responsabilidade que recai sobre eles, e ao mesmo tempo essa responsabilidade ela se confunde com o privilégio que nós temos é de sermos os mais fiéis possíveis no exercício do nosso ministério. De entender que o extraordinário de Deus, ele acontece num solo, num terreno específico, que é de fidelidade ao Evangelho. Então, isso trouxe uma alegria muito grande para nós de perceber assim, que todo o trabalho, todo o planejamento, cada reunião, cada esforço que foi feito e até cada recurso financeiro investido, um evento desse porte traz um desafio financeiro gigantesco da gente falar assim, valeu a pena, porque a gente reorientou, a gente alinhou o coração de muitos pastores e líderes para entender que o nosso papel é trabalhar fidelidade à palavra, custe o que custar. E quando isso acontece, a gente começa a experimentar o extraordinário de Deus de uma maneira que nos surpreende. Então, isso para a gente foi uma sensação assim, de muita gratidão a Deus, assim, de dever cumprido, sabe? Isso é muito bom. Graças a Deus. Isso é interessante, o senhor mencionou aí, pastor Rafael, a presença de líderes cristãos que não necessariamente são pastores, missionários, que não estão
com cargos efetivos no contexto somente religioso. Uhum. Nós tivemos profissionais liberais, nós tivemos estudantes, nós tivemos uma gama imensa de participantes que são profissionais no mundo do trabalho e são cristãos. Uhum. E considerando essa temática de viver o ordinário e ali descobrir o extraordinário na nossa liderança, na nossa vida cristã, marcada por esse apesar de nós sempre, que recado será que Deus está dando para a gente? Que recado será que Deus está dando para a igreja do amanhã, para a nossa missão hoje de ter tantos profissionais cristãos, gente que está no mercado de trabalho, que está no mundo da escola, da academia e se interessou, esteve aqui, participou e se esperançou com essa mensagem da conferência. O que você pensa sobre isso, Pablo? É curioso que, recentemente, eu li um artigo falando a respeito de uma característica específica da missão no Brasil, que é dos ministérios bivocacionais. Né? Então, é muito peculiar do brasileiro estar envolvido com a missão, numa frente, às vezes no seu ambiente eclesiástico ou através do seu ambiente eclesiástico, mas também, sobretudo, na sua vida profissional. Então, é muito legal ver que um dos propósitos que a gente tinha com a conferência, não só com a conferência, mas com o projeto Igreja do Amanhã como um todo, ele foi alcançado na conferência, vendo que pessoas de outros ambientes, né, extramuros da igreja, que são empresários, professores, alunos, né, pessoas que trabalham no mercado de forma geral, vieram com esse interesse de absorver algo útil do que estava sendo passado aqui, ensinado aqui através dos líderes que nós trouxemos, para aplicar na sua área de atuação. E essas pessoas, de fato, consideraram esse conhecimento muito aplicável para o trabalho nas empresas, para a sua vida pessoal, para a sua organização como profissional. E isso é muito bacana de ver que, de fato, essa bênção que vem do Senhor, ela alcança as pessoas além da igreja. E a sabedoria que vem do Senhor, ela é aplicável para a nossa vida profissional, para a condução da nossa empresa. E a gente quer que isso aconteça cada vez mais através dos conteúdos que a gente compartilha, através dos cursos que a gente oferece na nossa plataforma, enfim, e através dos eventos também que a gente realiza com a Igreja do Amanhã, para que as pessoas possam também desfrutar dessas boas sementes do reino na sua vida, que muitas vezes a gente chama de ordinária de uma forma errada, né? Como se fosse um termo um pouco pejorativo. Mas essa vida ordinária que a gente vive, ela é também alcançada pela graça de Deus, e o extraordinário de Deus acontece no nosso dia a dia, no nosso emprego, quando a gente faz uso dessas habilidades, né, que são dadas pelo Senhor, né, que é o Pai das luzes, né, Ele que concede essas boas dádivas, para que a gente possa ser como luzeiros nesse mundo, mostrando esses atributos que são do Criador, não só dentro do ambiente religioso, mas também ali diante do nosso patrão ou do nosso funcionário, do nosso colega de trabalho, para que todas essas coisas, fluindo através da nossa vida, possam apontar para o reino de Deus. Eu queria pegar carona nessa fala do Pablo e a partir dessa sua pergunta, Edson, porque algumas questões, pelo menos a mim, elas me surpreenderam nesse sentido. Quando a gente trabalha a dimensão da liderança, que é uma estrutura criada pelo nosso Deus, ela não é criada pelo nosso Deus exclusivamente para o ambiente eclesiástico. Talvez ela tenha sido criada a partir de um ambiente da dimensão da fé, para que possa transbordar e alcançar toda a sociedade, para que sejamos instrumentos nas mãos de Deus da sua provisão no mundo. E a partir disso, com boas obras, não só, mas também na área de liderança, assim, Deus seja glorificado e pessoas sejam convidadas, convocadas a o conhecê-lo e a se render a ele. Mas isso é uma questão muito interessante, porque para nós, a gente pensa inicialmente em pastores e líderes ministeriais, portanto, de áreas da igreja, quando a gente faz uma primeira conferência. É claro que nós queríamos atingir também irmãos e irmãs que exercem a dimensão da liderança extramuros da igreja. Mas isso nos surpreendeu muito. Eu queria citar 2 casos aqui. Nós tivemos uma irmã que trabalha na área
da construção de produtos digitais e da gestão digital de carreiras de médicos, de profissionais na área da psicologia e uma pessoa que se desenvolve hoje muito consistentemente na sua área de atuação. E no final de semana da conferência teve o maior evento do país nessa área de marketing digital. E eu achei interessante que ela dividiu a atenção dela em participar de 2 dias da conferência e depois ir para os outros 2 dias dessa grande conferência nacional. E quando ela voltou, ela falou para mim, disse assim, claro que lá nessa conferência eu aprendi questões técnicas específicas, muito estratégicas, mas nessa conferência me marcou porque a questão do conteúdo e do princípio, lá eu não achei, eu achei aqui. E aí, a partir disso, ela fez questão até de adquirir o Frutifique, e aí na semana ela começou a maratonar no curso, e ela falou assim, pastor, eu já vou aplicar em 2 reuniões minhas nessa semana, esse princípio da aula tal e esse outro princípio, e assim, eu tenho certeza que isso vai ser muito consistente e vai auxiliar a questão dos meus clientes. Espera aí, a gente começa pensando em servir intramuros, mas isso transborda extramuros, porque a missão ela precisa ser de cuidado com aqueles que já são discípulos para que sejam cada vez mais maduros e ao mesmo tempo de alcançar aqueles que não pertencem ao Senhor. E hoje de manhã, o Pablo no nosso grupo, de coordenação estratégica lá no nosso grupo que a gente tem no WhatsApp, ele manda e fala assim, pessoal, olha que bacana isso que eu acabei de receber. Um irmão em Cristo viu no LinkedIn essa descrição, mandou para o Pablo compartilhou conosco. Um irmão que participou conosco, ele atua, me parece que na parte de gestão de projetos e capacitando empresas, organizações nesse sentido. E lá no LinkedIn dele, ele faz uma descrição do que foi a nossa conferência, os princípios de liderança, como é que isso se aplica dentro das organizações, dentro da dinâmica de uma empresa, dentro da construção de um empreendimento. E eu fiquei assim, Deus, o Senhor faz infinitamente mais, porque assim, claro que a gente sonha com isso, mas a gente não esperava num tempo tão curto ter esse tipo de resposta. Então são 2 exemplos de uma mulher e um homem atuando no exercício de liderança, extramuros da igreja, na sociedade, como Deus nos impulsiona e nos envia em missão, percebendo a capacitação que foi trazida em conteúdo e prática na conferência e aplicando nas suas respectivas profissões. Portanto, na Igreja da Manhã, quando a gente trabalha a dimensão do ministério real, a gente entende muito o ministério real associado à dimensão bíblica de liderança. E isso foi muito legal, porque a gente está conseguindo trazer esse aspecto não só dentro da dimensão da igreja, mas na dimensão da sociedade, que é onde nós devemos atuar. Então, para nós, Edson, Pablo, isso foi uma surpresa que enche o coração de alegria e depois que passa o evento, a gente fala assim, puxa, toda a pressão, todo o trabalho, as inúmeras reuniões, todo o planejamento, a gente tenta trabalhar na responsabilidade humana com muito zelo, porque a gente faz para o Senhor e para as pessoas que Deus ama. Então, assim, a gente fala, quando vem esses resultados, a gente fala assim, puxa vida, como valeu a pena. E é bacana ouvir esses relatos, essas experiências que vocês coletaram na organização, porque tem cheiro do livro de Atos dos Apóstolos, Sim. né? Era gente que era comerciante, que era fazedor de tenda, era gente que estava no mercado de trabalho da época que fazia missão. E a coisa se expandiu exponencialmente naquele tempo, com obediência, com fidelidade, com relevância, e simplesmente ouvindo uma ordem e se obedecendo a essa ordem, Sim. que era a ordem de Jesus, de ir a todas as nações e fazer discípulos, ensinando, pregando o evangelho. Coisa linda de ouvir. Obrigado por trazerem. E você que está acompanhando o podcast, a gente está aqui conversando sobre a primeira conferência da Igreja da Manhã. Aconteceu em agosto de 2025 e aqui estão as mentes por trás de todo o processo. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, não perca tempo. Faça isso. @igrejadamanhã.br no Instagram. E o nosso site também está à sua disposição. igrejadamanhã.com.br. Favorite, deixa lá para você sempre acompanhar o desenvolvimento do nosso trabalho. E a gente é uma comunidade que nasce no contexto digital, que agrega a gente país e mundo afora, mas a gente quer relacionamento. E o evento, falei isso com vocês antes da gente começar aqui a gravação hoje, foi marcado nessa linha relacional para mim. Não tinha uma pessoa isolada, não tinha uma pessoa que não estivesse num grupinho de 2 ou 3, e todo o
momento de condução, todo o pré-evento também estimulava muito essa presença de querer se conectar, de querer estar junto aqui com todo mundo. A gente teve mentoria, a gente teve as brilhantes estufas. E aí, Pablo, depois você fala um pouquinho mais dessas estufas para a galera, que vale muito a pena. A gente teve a música, a gente teve o intervalo, enfim, muitas oportunidades de conexão real, que depois foram também para o WhatsApp, foram para as redes sociais, para a gente interagir. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Por que o traço relacional é importante para a gente viver uma vida cristã extraordinária? Que recado Deus dá para a gente, para a missão da gente, no aqui, no agora, no hoje, a partir dessa relação que vocês, não sei se arquitetaram, pensaram, mas Deus usou a vida de vocês para acontecer no ambiente da primeira conferência da Igreja da Manhã? Bem, eu acho que é muito importante esse teor relacional de qualquer projeto que se diz engajado na missão do Senhor, porque nós somos uma grande comunidade que está a serviço de um mesmo Senhor. E muitas vezes, infelizmente, por conta ainda da nossa inclinação pecaminosa nos ambientes denominacionais, a gente cria alguns muros de separação que são praticamente intransponíveis. E dificilmente a gente consegue se relacionar com quem está do lado de lá. E isso é um prejuízo enorme para nós como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque apesar das nossas distinções doutrinárias e diferenças que existem de fato concretas, né, entre as denominações, nós sabemos que existem muitas igrejas sérias em outras denominações. Pessoas que são de fato piedosas, que são irmãos em Cristo, e irmãos com quem nós queremos ter o privilégio de poder caminhar. Então eu creio que um projeto como esse, como a Igreja da Manhã, ele nos dá a possibilidade de termos essa caminhada de comunhão com outros líderes. Uma sensação gostosa de que nós não estamos sozinhos na missão. De que o Senhor levantou outros líderes, pastores, missionários, líderes ministeriais, diáconos, irmãos engajados de todas as formas possíveis e imagináveis dentro do serviço do reino, em outros lugares que não seja apenas o nosso. E uma coisa que me marcou muito de estar com esses irmãos nesse momento específico da conferência foi ter essa sensação de unidade, de que nós estamos todos aqui reunidos nesse evento, especificamente, para buscar no Senhor capacitação para que a Igreja do Senhor alcance a cidade. Isso. Para que não seja simplesmente uma espécie de concorrência religiosa. Nós somos a denominação X fazendo o nosso trabalho para vencer a denominação Y e servir ao Senhor melhor do que ele serve. Não é isso. Né? Uma das características da igreja do Senhor, né, e não de uma igreja específica, é o fato de que o nosso amor, demonstrado um para com os outros, né, dentro da igreja de Cristo, ultrapassando os muros construídos entre as denominações, mostraria para o mundo que nós pertencemos a ele. Então, se isso é verdade, e nós todos cremos que eu acho que um evento como esse, e uma organização como essa, muito apesar de nós, ela dá a sua contribuição para que o mundo veja o Senhor através da igreja. Eu percebi essa questão, Edson, de uma maneira também como uma surpresa muito positiva. Você disse muito bem, eu não consegui observar em nenhum momento nenhum participante sozinho. E era interessante que, ao mesmo tempo que durante os conteúdos, as mentorias, as palestras, o tempo de louvor, as estufas, todos estavam sim muito interessados e não só de corpo presente, mas o pessoal tinha assim um desejo grande por aprender. Esse foi um outro traço muito que nos deixou muito felizes. Era interessante que quando tinha os intervalos, o pessoal estava trocando informações, em alguns momentos construindo amizades, a brincadeira, o riso, em alguns momentos a gargalhada, para ser também um ambiente para o pastor, para o líder, assim, recalibrar um pouco as emoções. Mas, por outro lado, a gente percebia que acabava
o pessoal queria discutir o que tinha ouvido, como é que ia aplicar. A gente vê que algumas igrejas vieram em grupos, né? Nós fizemos uma promoção para incentivar a participação, vendo em grupos de 10, o preço baixava ainda mais, e a intenção não era vender ticket, a intenção era só compartilhar o conteúdo com mais pessoas. E a gente sabe que quando uma equipe da igreja participa desse ambiente, a tendência de reprodução dos princípios bíblicos que são necessários naquela igreja se torna muito maior quando eles retornam para a igreja local. Então era muito interessante, eu percebi assim, algumas dessas igrejas que vinham em grupo, acabava, a gente queria conversar com o pessoal, enfim, e eles queriam conversar com a gente, olha, isso aqui foi muito legal, a gente está pensando nisso, isso aqui nos ensinou, isso aqui nos corrigiu, pô, isso aqui mostrou que a gente está no caminho certo. Então assim, o pessoal estava assim, vibrando com a conferência. Então isso é muito gostoso, a gente perceber o senso da comunidade que Deus nos chamou para sermos, a família que Deus nos chamou para sermos, sendo compreendido e sendo vivenciado. Foi muito legal que a gente não precisou de criar, assim, intencionalmente, atitudes ou espaços para isso. Claro que nós pensamos nisso quando a gente faz um evento, mas a coisa se deu muito mais de forma orgânica do que pela intencionalidade do nosso planejamento. Se você falar assim, teve intencionalidade para isso? Teve. Nós pensamos algumas iniciativas, um mapa de como é que as pessoas utilizariam os espaços do evento, isso é pensado. Mas assim, foi muito mais orgânico do que na perspectiva da intencionalidade. Isso também nos deixou muito felizes. O senhor citou há pouco o Salmo 133 e no coração de vocês já tinha esse desejo pela unidade. Sim. Então, acho que foi resposta de oração também, né? O que a gente não consegue mesmo criar conexão, criar pessoas à vontade. Parece que foi um espaço de descompressão. Foi. Líderes do mercado de trabalho, líderes empresariais, líderes das igrejas irmãs aqui de Juiz de Fora e da região da Zona da Mata, e ficaram aqui à vontade, conversando, tomando café junto, aprendendo junto, tirando dúvidas junto. E, Pablo, um espaço de descompressão que eu percebi que foi muito bacana foram as estufas. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente o porquê desse nome, e aí a gente tem o bocado da criatividade que também Deus tem te dado para conduzir esse trabalho. E o que vocês trabalharam nelas, como é que foi o desenho, o design do projeto? Fala para a gente. Legal. Então, assim, é comum nesse tipo de conferência, desse tipo de evento, a gente ter algum momento que seja, assim, muito mais prático. É óbvio que toda a proposta da Igreja do Amanhã é ser mais objetiva, mais prática. Então, você vai encontrar isso também nas palestras que nós temos ao longo dos nossos eventos. Mas a estufa já é um ambiente desenhado para isso, para que a gente possa fornecer ali algo assim muito mais instrumental, objetivo, prático, para que aquele irmão que está ali presente conosco possa já aplicar isso na igreja dele na semana seguinte. Então, primeiro o porquê do nome, né? O nome estufa para denominar um workshop, porque dentro da nossa identidade visual e verbal, desse universo semântico que a gente construiu para a Igreja do Amanhã, a gente tem ali uma semente como o nosso logo, uma semente que estivesse, como se ela estivesse ali prestes a aflorar, né? a brotar. A gente vê uma sementezinha com os tracinhos ali de indicativo de movimento em cima dela. E o cerne dela é o evangelho. Está pronto para eclodir e se manifestar, né, Paulo? Exatamente. E o que é uma estufa, né? Eu não sou da área de botânica, né, de agronomia, nada disso. A gente pede licença para o pessoal especialista aqui da área, a gente vai dar a explicação, depois vocês podem corrigir nos comentários. Exatamente. Tá? Boa. Se alguém quiser corrigir nos comentários, mas o meu conhecimento como leigo me leva a crer que a estufa é um ambiente preparado especialmente para que, dadas essas características específicas e peculiares da estufa, uma planta possa ter ali um desenvolvimento acelerado, mais saudável, por conta ali de controle de temperatura, de solo, de nutrientes, etc. E aí a ideia de dar esse nome de estufa para os nossos workshops é exatamente essa. Dizer que aquele ambiente ali é um ambiente preparado para que a gente possa fornecer o solo adequado, a temperatura adequada, o nutriente certo, para que aquela área específica que está sendo trabalhada ali naquele momento de estufa possa ser desenvolvida com mais velocidade, com mais eficácia. E aí é importante dizer que a ideia não é uma ideia de presunção, de soberba, de achar que, olha, nós somos espetaculares,
Olha como nós somos igreja de uma maneira muito mais eficaz e nós estamos aqui para ensinar vocês a respeito desse nosso grande saber. Não é isso. É criar esse ambiente de troca, de mutualidade, onde o Senhor, através daquilo que Ele tem realizado na nossa comunidade local, através dos anos, nos ensinando, nos aprimorando, nos amadurecendo no serviço a Ele, a gente possa ter esse espaço de compartilhamento, onde a gente vai dar aos irmãos, às vezes, um caminho que a gente já trilhou e dizer, olha, você pode evitar esse erro, você pode evitar esse tipo de esforço que às vezes vai ser um desgaste desnecessário, porque nós aprendemos isso dessa outra forma. Talvez essa informação possa ser útil para você no seu contexto. Então, é simplesmente uma ideia de criar um espaço de compartilhamento de ferramentas que foram testadas ao longo dos anos e que nós temos visto que são úteis na missão. De modo que a gente sabe que a mente por trás disso tudo, né? Você foi muito gentil em falar assim, aqui estão as mentes que estão por trás desse projeto. Mentes servas, ele vai dar agora a resposta correta. Mas essas mentes são instrumentos da grande mente. Né? E nós, assim, muito apesar de nós estamos convencidos de que essa iniciativa que surgiu no coração do pastor Rafael e que depois ele trouxe também e que germinou no meu coração a partir da instrumentalidade do Espírito Santo, é uma iniciativa do próprio Deus, de servir a Ele, promovendo essa união das igrejas, para que elas possam caminhar juntas e buscar mais eficácia na missão que o Senhor nos deu. Porque nós precisamos, de fato, fazer um melhor uso das ferramentas que estão à nossa disposição, dos recursos que estão à nossa disposição, para que a gente leve a mensagem de forma mais eficaz às pessoas. E aí, as estufas, elas são um instrumento muito bacana e muito providencial da parte de Deus para que a gente tenha esse momento de crescimento. Muita gente veio comentar depois a respeito das estufas, de como elas foram muito ricas em conteúdo e de como elas, de fato, permitiram que essas pessoas tivessem uma perspectiva diferente, às vezes, da sua atuação ministerial, de coisas que elas poderiam estar fazendo, mas não estão fazendo. Enfim, eu acho que o objetivo de ser ali um ambiente separado para fornecer ferramentas práticas foi alcançado pela graça de Deus através dos irmãos que se disponibilizaram ali para dar essas estufas. E para todo mundo ganhar contexto, as estufas trataram de 3 temas específicos: comunicação extraordinária, música extraordinária e formando equipes extraordinárias. Pastor Rafael, por que esses temas foram importantes nessa primeira conferência? Olha, nós percebemos que existem áreas específicas através das quais elas não são mais especiais, elas não são mais importantes, mas nós percebemos que elas são dores específicas de pastores e de líderes cristãos. Então nós pensamos, como a intenção é servir, e a nossa ideia na Igreja da Manhã e a estufa cumpre muito esse papel dentro da conjuntura da conferência, é de trazer um ferramental. A nossa intenção, por exemplo, com as estufas, e quem participou das estufas percebeu isso, em todas as estufas nós tínhamos pelo menos uma, se não muitas, ferramentas ministeriais. O que a gente chama de ferramenta ministerial? A partir de uma compreensão profunda da instrução bíblica para aquela área específica, como é que a gente traduz isso em algo que é prático, que é executável, sem se tornar pragmático, mas fazendo com que o ministério tenha profundidade de princípio bíblico, muita consistência na compreensão do princípio bíblico, mas que ele seja executável, porque senão a gente fica só no campo da fidelidade, mas se torna irrelevante. A gente não pode se tornar só, a princípio, irrelevante negociando fidelidade. Só que nós acreditamos na Igreja da Manhã que Deus não criou a dimensão da fidelidade e da relevância para andarem divorciadas, pelo contrário. Tudo parte da fidelidade e deságua na relevância. Então, na estufa a gente pensa, como é que a gente entrega ferramentas ministeriais, por exemplo? Se eu preciso mexer, esses dias eu estava mexendo na bicicleta do meu filho,
E assim, se eu não tivesse a chave específica para mexer no banco dele, não adianta você tentar uma outra ferramenta. Vai desgastar outra ferramenta, vai desgastar o banco, vai tomar o meu tempo, vai me deixar bravo e não vai resolver o problema. Agora, quando você tem a ferramenta certa, você executa aquela necessidade, você soluciona um problema e assim você traz assim saúde e efetividade para aquilo que está sendo trabalhado. Então, nas estufas, a partir dessa... E aí eu posso elogiar, porque assim, quando o Pablo trouxe, eu falei, cara, isso é genial. A ideia de uma estufa é genial. E a gente percebeu que isso, assim, alguns ministérios, por exemplo, na área de comunicação, já começam a pensar a sua comunicação de uma forma diferente. E comunicação para nós, como o Pablo muito bem disse na estufa, nunca vai ser para promover a organização, mas para promover o Deus a quem essa organização serve, que é o Deus vivo e verdadeiro. Então a gente mostrou nos nossos dias, a partir do princípio bíblico correto, como é que a gente constrói uma comunicação, e a estufa que o Pablo ministrou foi fantástica, porque mostra desde uma realidade do zero, e de uma igreja que já tem, até de uma igreja que já está muito fortalecida, mas que pode fazer alguns ajustes, alguns refinos. Então isso foi muito bacana. Então a ideia da estufa é justamente trazer praticidade para a dinâmica ministerial. Porque essa é uma dor. Por que a gente escolheu esses 3 temas? Pela força e necessidade da comunicação. A gente percebe que a música traz muitos traços, não só no aspecto da correta direção do nosso coração na parte da adoração por meio dos louvores, mas a música tem um aspecto didático, formacional de uma igreja muito grande. Às vezes a gente menospreza o impacto que a liturgia e a parte musical específica na liturgia traz para a construção de uma igreja local. Então nós trabalhamos isso e muitas vezes, como o Nilo disse muito bem, né, na condução da estufa, olha, a partir da essência e recalibrar o coração na adoração vai trazer o caminho correto para os processos dentro do Ministério de Música. E hoje todo mundo fala dos melhores equipamentos, das melhores técnicas, das melhores execuções, mas a parte essencial está sendo desperdiçada. A gente está transformando assim, o trabalho de música da igreja só numa dimensão profissional. Ela tem que ter técnica. O Salmo 33, versículo 3 fala, tem que tanger com arte, mas tem que tanger com júbilo. A expressão da devoção precisa ser resgatada. O Nilo falou isso muito bem. E hoje, na dimensão da liderança e do desenvolvimento da igreja, não só na igreja, eu converso com muitos irmãos extramuros, na dimensão da sociedade, o grande desafio hoje das grandes organizações é formação de equipe. E eu acho que a gente deu uma ferramenta que a gente chama de 5 Cs, que são fantásticos para a formação de uma equipe, e a gente mostrou como é que isso se dá, por exemplo, num processo de você convidar alguém, ou alguém que se coloca à disposição querendo formar uma equipe dentro do ministério. A gente trabalhou isso a partir da grande equipe da igreja, e a partir disso os líderes ministeriais, como é que eles executam isso. Então nós escolhemos, Edson, basicamente em razão das dores, das grandes carências que nós percebemos hoje, conversando com irmãos, com pastores, com líderes, com amigos que vivem esses conflitos nas igrejas locais. Excelente. Tenho certeza que foi um dos grandes marcos da primeira conferência e trouxe essa dimensão, é aplicável na minha realidade. Isso. Quem estava participando não ficou distanciado de nenhum dos temas, né? Talvez, se você, desculpa te interromper, Edson, nas palestras a gente reforçou o porquê. Mas nas estufas a gente trabalhou muito a dimensão do como. E nas mentorias a gente trabalhou muito o aspecto de ações, de o que fazer. Então, assim, pegando carona nesse livro se tornou tão famoso aí, né? Começa pelo porquê, do Simon Sinek, enfim. Se a gente fosse trabalhar esse aspecto dessa literatura a partir da graça comum, nas palestras a gente trabalha o porquê. A gente reforça e enraiza mais os propósitos bíblicos. Nas estufas, a gente trabalhou muito como. Beleza, como é que eu vou colocar isso em prática? E nas mentorias, a gente trabalhou muito o quê? Ações específicas que pastores mais experientes, mais maduros, o que eles fizeram para aplicar a vocação específica da sua igreja. Então, acho que esse desenho, né, Pablo, também trouxe uma contribuição significativa para quem participou. Excelente. Foi muito forte essa diversidade do público. Tinha gente de igreja grande, tinha gente de igreja pequena, tinha gente de igreja de médio porte, tinha gente de vários lugares, né? E daqui da região da Zona da Mata e de Juiz de Fora. Antes da gente começar a gravação, a gente falou também sobre os palestrantes. Eu queria pegar um pouquinho carona no que o senhor acabou de dizer, pastor Rafael, e perguntar um pouco sobre a importância de ter cada um deles aqui.
Não porque eles são importantes, mas porque eles servem ao Deus ao qual todos nós dessa comunidade servimos. Mas o que cada um deles representa, o que cada um deles tem a ofertar como elemento prático. Eu acredito que o que, como, ficaram muito didaticamente claros para todos nós na conferência, mas na hora de escolher esse time que veio nos servir, a gente também teve essa seleção de perfis de igrejas muito ricas e muito diversas. Ricas no sentido de serem igrejas que têm essa diversidade e essa pluralidade também nos seus formatos e jeitos de ser. Comenta um pouco do que vocês pensaram na hora de montar o time de conferencistas. Sim. Montar uma conferência, a gente percebeu, Pablo, que não é nada fácil, né? O desafio é muito maior do que só a execução do evento em si. E você precisa partir de uma estrutura conceitual, de um propósito específico, para a partir disso você desenhar o formato e como as coisas vão se dar na prática. O que nós pensamos? Nós consideramos igrejas até 300 pessoas participando aos domingos como igrejas de pequeno ou médio porte. Talvez até 100, 120 igrejas de pequeno porte. De 100, 120 até 300 pessoas, talvez 400 pessoas, igrejas de médio porte. Quando a gente fala porte, Edson e Pablo, a gente não fala nunca em nível de importância. Todas são exatamente importantes em mesmo valor diante de Deus. Mas à medida que uma igreja cresce no seu porte, no seu contingente de pessoas, o desafio do pastoreio, o desafio da liderança, as ações específicas que precisam ser implementadas como um foco da liderança são distintas. Então é apenas nesse sentido. E quando a gente pensa em igrejas de 300 a 400 pessoas, até 1.000 pessoas, a gente está falando de igrejas de grande porte. Acima de 1.000 pessoas, a dimensão de contingente se torna tão grande, a estrutura da igreja enquanto treliça se torna tão grande, que a gente está falando ali de igrejas de porte mega ou de mega porte. O que nós pensamos? Normalmente nós vamos em conferências que nós ouvimos irmãos e irmãs que são fantásticos, mas que estão à frente de igrejas com mais de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. E isso é muito bom. Mas para quem está iniciando uma igreja, ou para quem está revitalizando uma igreja com 20 pessoas, 30 pessoas, essa pessoa se torna extremamente frustrada. E às vezes tem pessoas que estão numa igreja com 400, 500 pessoas. Então o que nós pensamos? Primeiro, vamos convidar pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós sabemos que o que elas vão falar, elas efetivamente executaram no seu ministério e que elas são coerentes na vida com Deus. Não são perfeitas na vida com Deus, mas são coerentes, são pessoas sérias. A gente parte da integridade para convidar pessoas para estarem conosco. Segundo, nós montamos, por exemplo, as palestras da seguinte forma. Nós convidamos o pastor Roberto Barbosa, que é pastor que plantou uma igreja, está no final do processo de plantação, na região do Recreio dos Bandeirantes, na região ali da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma igreja com menos de 300 pessoas, mas uma igreja linda, extremamente consistente, extremamente inspiradora, para pastores de igrejas de pequeno ou médio porte se sentirem representados. Nós convidamos pastores de igrejas de grande porte, né? Entre 300 e 400 a 1.000 pessoas. Pastor Douglas Queiroz, da Igreja Oceânica, uma outra igreja linda de Jesus, né? Igreja Plena Mosaico, melhor dizendo, na região oceânica ali de Niterói, na divisa com o Rio de Janeiro. E eu, aqui na Conexão, a gente fala de uma igreja que reúne cerca de 600 pessoas aos domingos, que tem mais de 500 pessoas na sua membresia. Nós falamos ocupando esse papel. E nós trouxemos o convite ao pastor Tiago Cata, que é pastor executivo da Igreja Red em Indaiatuba, uma igreja com mais de 5.000 pessoas, e o pastor Sidney Queiroz, que tem uma igreja, salvo engano, para quase 10.000 pessoas. Pastor Sidney, infelizmente, não pôde estar conosco, teve um problema particular, mas a ideia justamente foi essa, ou seja, da gente ter representatividade em igrejas de portes distintos, mas com ministérios que são extremamente saudáveis na perspectiva da fé. E na questão musical, a gente pensou também nessa diversidade. Então, assim, a gente pensa em um momento mais poético, assim, e mais de bossa, né, que foi trazida pela Micaela da Flon e com a banda. A gente pensa numa ideia mais reflexiva, mas também muito, assim, a gente poderia falar muito literária do ponto de vista musical com a família Bragança.
e que resgatou alguns hinos importantes, trazendo-os para uma roupagem musical dos nossos dias. A gente tem uma Conexão Música que traz aquele tom do canto congregacional, da expressão da igreja, e a gente traz o Alexandre Magnani para encerrar com um show que nos leva a uma grande exaltação a Deus, e ele faz um repertório extremamente diverso. Então essa foi a nossa intenção, de criar assim um mosaico dentro de uma estrutura muito significativa que era a proposta da conferência. Pessoas com ministérios no campo ordinário extremamente fiéis e que por conta disso Deus graciosamente tem usado de formas distintas. Eu falei de Atos há pouco e da multidão dos que creram era só um coração. É isso aí. E foi isso que a gente presenciou. Gente diversa, com talentos diversos, com experiências diversas, firmados no exercício fiel, relevante ao Evangelho no nosso tempo. O Pablo, tem algum spoiler que a gente pode dar? Porque no final da conferência, lá no último dia, a gente falou que ia acontecer alguma coisa ano que vem. Para quem está acompanhando aí o podcast, quem segue a gente nas nossas redes sociais, tem alguma coisa que a Igreja da Manhã está pensando para 2026? Com certeza tem alguma coisa que a gente está pensando para 2026. A princípio, isso pode mudar, óbvio, mas a princípio nós teremos um fórum ainda no primeiro semestre. Nós tivemos 2 esse ano, mas no ano que vem a gente pretende ter um fórum no primeiro semestre e uma conferência em setembro do ano que vem, que foi o que a gente anunciou no final dessa conferência desse ano. Tem ali alguns nomes que a gente já tem assim como confirmados, né, praticamente certos estarão conosco, que é o do próprio pastor Sidney Costa, que não pôde estar esse ano, e do pastor Diego Bittencourt, que também esteve conosco num fórum esse ano, provavelmente vai estar na conferência do ano que vem. Alguns outros nomes eu não posso dizer, eles estão a confirmar. A galera pode ficar acompanhando porque vai ser divulgada assim que possível, correto? Sim, então fica acompanhando aí o nosso canal lá no Instagram, o nosso perfil no Instagram. A gente vai comunicando conforme a gente for dando esses passos nas definições da conferência do ano que vem. E do fórum nós teremos no ano que vem também. Então, não deixe de acompanhar todo o conteúdo que a gente tem na nossa rede social para que você fique por dentro e já se prepare. Mas antes mesmo de saber quem vai estar conosco no ano que vem, já é legal você ir criando essa expectativa, orando por esse evento e preparando as pessoas da sua comunidade, um grupo para estar conosco, porque com toda certeza nós teremos um evento extraordinário da parte de Deus, como foi esse ano. Algo que a gente semeia no ordinário, com fidelidade, mas que o Senhor faz de algo extraordinário através, né, da bênção dele, do cuidado dele com a sua igreja. Ele sempre pode fazer algo e faz algo muito superior àquilo que a gente pode desejar, sonhar, imaginar. Bacana. Eu faço ideia de quantas experiências estão aí passando na memória de vocês, porque sonharam com o projeto, executaram, viveram e hoje celebram na presença de Deus os frutos também dessa conferência. Ficou muito forte aqui na conversa unidade, né? Isso é um sinal de que é algo que Deus está por trás. A gente não tem poder para fazer isso. É apesar de nós o tempo todo. E muito forte também esse aspecto relacional, né? Vidas que estão vivendo com fidelidade o Evangelho, querendo viver o extraordinário para a glória de Cristo ao redor aí do nosso mundo. E quando a gente para na palavra de Deus em alguns trechos, eu pessoalmente sempre paro no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12, quando Samuel pega uma pedra entre Mispa e Sem, dá o nome para aquela pedra de Ebenezer, e isso quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria ouvir um pouco aí da mente, do coração de vocês, que viveram toda a intensidade do que é assumir um projeto desse, executar um projeto desse e celebrar um projeto desse, que seria um Ebenezer que vocês hoje poderiam deixar como testemunho. Até aqui nos ajudou o Senhor no que diz respeito à comunidade da Igreja do Amanhã. Puxa, só de você formular a pergunta já veio tanta coisa no coração, mas eu acho que um marco muito significativo que essa conferência traz é de evidenciar que, apesar de nós
Nós estamos muito convictos dessa vocação que Deus nos deu e a gente precisa, então, tem a dimensão de responsabilidade. Quando a gente organiza uma conferência como essa, as coisas assim nos surpreendem tanto, a gente tem tantos retornos. Eu estou até hoje conversando com pastores que a partir da conferência pediram, olha, eu preciso sentar, tomar um café, ter um tempo de oração. E olha, assim, essa expressão, essa conferência foi uma resposta de Deus para mim. Eu ouvi isso por umas 3 ou 4 vezes. Então isso é muito significativo, de você perceber que uma conferência se torna um instrumento nas mãos de Deus para que uma necessidade profunda do coração de um pastor, de um líder, seja assim respondida. Isso é algo que traz um senso de dever muito grande. Então, assim, na conferência, ao término da conferência, a minha sensação foi muita celebração, mas diretamente proporcional, para mim aumentou só o peso da responsabilidade. Então, eu acho que um marco que fica, uma responsabilidade que talvez Deus esteja trazendo sobre a Igreja da Manhã, para fortalecer pastores e líderes cristãos de Juiz de Fora, região, mas teve gente que veio de Curitiba, teve gente que não pôde vir de Pernambuco, mas que acompanhou a conferência por transmissão, teve gente que veio do Rio de Janeiro, então assim, a gente ficou surpreendido. E já recebemos alguns contatos de pessoas dizendo, olha, ano que vem eu vou. E gente, por exemplo, do Espírito Santo, gente, por exemplo, ali da região de Brasília. Então a gente já começa a receber esses contatos. Então o marco que fica é perceber o momento da responsabilidade, mas ao mesmo tempo o privilégio que a gente tem de ser esse instrumento nas mãos de Deus, para que respostas do Senhor venham para corações de pastores e líderes muitas vezes cansados, duvidosos, desesperançosos. É impressionante a gente perceber como Deus assim trouxe um combustível novo da parte dele no coração desses pastores e líderes. Então esse marco para mim de responsabilidade, clareza sobre o que fazer, isso está muito claro para mim. Olha, para mim, se eu fosse colocar uma pedra como um marco para falar a respeito não só dessa conferência, mas também do projeto Igreja da Manhã, eu acho que eu diria para Deus nesse momento, se eu estou colocando aqui essa pedra, né, levantando esse altar, para dizer que até aqui, apesar da minha incredulidade, o Senhor me ajudou. Porque quando a gente se vê diante de um projeto como esse e de uma conferência como essa, às vezes a gente se sente muito pequeno. E de fato a gente é. Mas a gente duvida que através da nossa vida algo assim possa ser realizado. E eu confesso que eu me senti muitas vezes assim ao longo de todo esse processo. Já tem quase 2 anos que nós estamos caminhando com esse projeto, a Igreja da Manhã. E quando essas ideias vieram à mesa, os fóruns, a conferência, os cursos, no início tudo parecia tão desafiador e às vezes até mesmo inalcançável, assim. E aí, tudo que aconteceu esse ano, e tendo como um encerramento, a chave de ouro, digamos assim, essa conferência, eu acho que foi uma pedra colocada sobre essa minha incredulidade, sabe? De olhar para tudo que o Senhor fez através de nós, não só de nós que estamos conduzindo esse movimento, mas de todas as pessoas que estão servindo conosco. Uma equipe fantástica. Uma equipe fantástica. Muitas mãos, né? Muitos corações aí. E de ver que apesar das nossas muitas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, o Senhor Ele escolheu nos usar, assim como Ele escolheu nos amar. E a sensação que fica é uma sensação de privilégio e de gratidão. De falar para o Senhor, olha, Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Agora eu creio que o Senhor pode usar um miserável como eu para fazer uma obra linda como essa. Eu me coloco ao seu dispor e aí eu posso repetir as palavras de Isaías, né? Eis-me aqui, use-me a mim. Eu creio que não só eu, como o pastor Rafael, todas as pessoas tão generosas, tão maravilhosas, tão abençoadoras que estão servindo conosco, estão dizendo isso para Deus nesse processo. Eu espero que a gente continue dizendo isso ao longo da nossa jornada de serviço. Se você me permite, Pablo, eu queria deixar muito um registro em nosso nome de muita gratidão e de uma expressão sincera de honra à equipe da Igreja do Manhã, nossa equipe estratégica. Existem pessoas fantásticas nessa equipe de coordenação, e também aos irmãos que nos serviram através da equipe de voluntários.
Nós, depois do evento, uma semana depois, a gente fechou uma parte de uma pizzaria aqui, muito gostosa da cidade. Na hora que nós vimos ali quase 80 pessoas, porque a gente vê no evento e normalmente a gente pensa assim, são 80 pessoas servindo, legal, mas está cada um num canto, tem as escalas, mas quando junta todo mundo, e foi uma noite tão gostosa, eu olhava assim, às vezes eu não conseguia nem comer direito, nós sentamos à mesa juntos, eu ficava olhando, aí eu queria passear, conversar com o pessoal, voltava. Assim, um ambiente tão gostoso, um ambiente de celebração, uma igreja, um ambiente da Igreja de Jesus. Então, assim, foram 80 pessoas que serviram de uma maneira fantástica nesses 3 dias. E, na verdade, assim, nesses 5 dias, o dia anterior e o dia posterior também foram muito intensos de serviço. Mas essa nossa equipe de coordenação, esses irmãos e irmãs fantásticos, fantásticos, sabe? O Carlão, a Raquel, a Natália, a gente teve a ajuda do Rafael e da Rebeca, sabe, assim, tanta gente, o Felipe, a outra Raquel que nos ajuda na parte financeira, assim, esse pessoal suou muita camisa esses meses, então, assim, com uma expressão de louvor a Deus e de muita gratidão à vida desses irmãos, assim, a conferência também acontece porque esse Deus extraordinário levanta essas pessoas que fazem o ordinário com muito amor a Jesus, então a gente precisa agradecer pela vida deles, deixar esse registro aqui. Registrado. Muito bom ter lembrado, muito bom ouvir também o que Deus fez na vida de vocês, nessa reflexão final aqui agora, através desse movimento todo. Obrigado por dividirem com a gente. E a gente já está terminando. A conversa passa rápido, né? Eu estou aqui com essa responsabilidade de tocar o bastão da conversa. Foi um privilégio enorme poder acessar aí os bastidores do que vocês viveram e sonharam no Senhor, a partir do que Ele tem plantado pelo Espírito Santo também na vida de vocês. Muito obrigado por dividirem com a gente, com a comunidade da Igreja do Amanhã, com você que está aí nos seguindo. A gente agradece muito a você, pastor Rafael, a você, Pablo, por essa conversa, por esse bate-papo. E a gente planeja ter outras. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigado por ficar com a gente, por seguir a gente. Nossas redes sociais estão disponíveis. E, por favor, clica no sininho para você receber as notificações de todos os nossos vídeos novos aqui no YouTube também. Pastor Rafael, um abraço para você, Pablo. Muito obrigado por essa conversa, por essa mesa. Que Deus continue muito abençoando a vocês em toda a jornada na Igreja do Amanhã. Amém. Valeu, gente. Até a próxima.